Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Às quintas-feiras, a análise e comentários é de José Luís Mascarenhas, que hoje se junta a nós através do WhatsApp para olharmos para alguns temas e assuntos que marcaram este 2024, mas começamos também por um elemento novo em termos informativos e que tem que ver com a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva. Antes de mais, José Luís Mascarenhas, bom dia. Espero que me esteja a ouvir nas melhores condições. Bom dia, Carlos Santos. Bom dia, Marzinho. Bom dia, cabo-verdianos. Lá em Cabo Verde e aqui na diáspora. E desejar boas festas a todos. Muito bem. Que tudo corra bem. Muito bem, Zé Luís, esteve atento naturalmente à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, que garante a disponibilidade do Governo para continuar a trabalhar no sentido de melhorar as condições de vida dos cabo-verdianos. Ulisses Correia e Silva, que estabelece como prioridades para 2025 a geração de rendimentos para as famílias, mais emprego e também uma aposta na saúde. Que leitura é que lhe suscita esta mensagem de Ulisses Correia e Silva? Muito bem, eu acompanhei de fato com atenção a mensagem do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva, uma mensagem que apresenta as dificuldades, né? Reconhece as dificuldades que o país atravessou durante os 2 mandatos que está, portanto, quase a concluir e, de facto, passou por uma série de problemas conjunturais a nível internacional, nomeadamente já a crise suprema foi do governo anterior, mas houve crises do endividamento, houve crises também internacionais relacionadas com a Covid-19, com a guerra na Ucrânia, com um conjunto de outras pressões inflacionistas que surgiram no contexto mundial e que tiveram o seu reflexo naturalmente em Cabo Verde, um pequeno estado insular bastante dependente do exterior. E ele reconheceu, de facto, essas questões e agora estamos a passar também por mais uma situação crítica da dengue. Tudo isso afeta, direto ou indiretamente, a sociedade cabo-verdiana, nas diferentes dimensões. Ele reconheceu isso, mas, acima de tudo, trouxe uma mensagem de esperança. Esperança num futuro melhor, que o melhor está por vir. Eu acredito que sim, que, de facto, os cabo-verdianos sempre demonstraram ser um povo resiliente e que, de facto, conseguem ultrapassar os problemas, fazer a sua fraqueza força. E portanto, esse princípio que norteia o povo cabo-verdiano, eu acho que está implícito na mensagem do Sr. Primeiro-Ministro, demonstrando claramente que há também uma preocupação forte com a sustentabilidade no horizonte 2030 e começando pela apresentação que fez, rodeado de crianças, demonstrando que de facto há uma preocupação forte com a solidariedade intergeracional. José Luís, deu para ver também que o Primeiro-Ministro está atento aos dados da última rodada da afrosondagem sobre a qualidade da democracia e da governança em Cabo Verde, quando destaca como prioridades, digamos, a questão do emprego ou o combate ao desemprego, geração também de rendimentos para repor o poder de compra dos cabo-verdianos e a questão da saúde, que são algumas das preocupações que os cabo-verdianos acabam por colocar no topo precisamente dessas preocupações, passando aqui essa repetição, de acordo com o último estudo da afrosondagem. Exatamente, os cabo-verdianos demonstraram essa preocupação forte com a questão do emprego, a principal preocupação manifestada pelos cabo-verdianos e que se percebe, como fizemos análise na última edição, que de facto o desemprego tem um efeito multicolateral e que afeta outros setores económicos e sociais. E nesse sentido, essa centralidade que os cabo-verdianos deram ao fenómeno do desemprego. E o Sr. Primeiro-Ministro demonstrou essa preocupação, de facto,
e que vai dar uma importância grande ao desemprego, no sentido de criar melhores condições de vida para os cabo-verdianos, não só a classe mais desfavorecida, mas também uma preocupação forte com a classe média, porque nós sabemos que muita gente da classe desfavorecida que recebe muitas vezes o salário mínimo, esse salário é subtraído ao salário médio ou ao salário da classe média, porque muita gente da classe média funciona como empregadora de pessoas mais desfavorecidas que recebem um salário mínimo através de trabalhos domésticos e outros. Então é muito importante que o governo tenha, de facto, uma preocupação não só com o salário mínimo, mas, acima de tudo, com o salário médio. E nós verificamos que o salário mínimo tem tido um crescimento médio à volta de 8% ao ano, desde que foi implementado, mas o salário médio nem por isso. Teve um crescimento médio à volta de 5%, passando num período de 7 anos de 54 mil escuros para 64 mil escuros. E constitui, de fato, uma preocupação grande para o governo, mas também para toda a sociedade cabo-verdiana, no sentido de garantirmos mais felicidade para o povo das ilhas. Muito bem, Zé Luís não está no nosso alinhamento, mas como economista deixe-me só conhecer a sua leitura em relação à decisão do Banco de Cabo Verde, que anunciou há dias o aumento das principais taxas diretoras em 50 pontos base. Que recado é que o Banco Central está a transmitir ao mercado, aos cabo-verdianos? É uma notícia, digamos, que está a passar um pouco ao lado dos comentários, ainda não há assim grandes reações. A ADECO, a Associação Nacional dos Consumidores, já vai dizer que entende essa decisão do Banco Central, até pelas dinâmicas no mercado internacional, sobretudo na Europa, mas também a expressar a preocupação, porque isto terá impacto nos clientes, no acesso ao financiamento junto da banca comercial e poderá também ter um impacto nos bolsos das pessoas que estão neste momento a arcar com prestações de crédito à habitação. Portanto, que mensagens, como é que olha para esta decisão do Banco Central de aumentar as taxas diretoras em 50 pontos base? Eu vejo como uma medida legítima do Banco Central, porque nós sabemos que, em termos macroeconómicos, o governo dispõe de instrumentos a nível de política fiscal e orçamental, e que a política monetária cabe um pouco ao Banco Central fazer a sua definição e implementação. Nós sabemos que Cabo Verde, com o acordo cambial que fez com a União Europeia, o PEG que tem em relação ao euro, tem pouca margem de manobra para poder mexer com a taxa de câmbio, que é um instrumento extremamente importante para nós acionarmos a nossa competitividade externa, nomeadamente em termos de importação e exportação. Cabo Verde sempre teve uma moeda sobrevalorizada, portanto, tendo em conta as suas condições económicas. Lembramos, na altura do escuro português, que o câmbio do escuro cabo-verdiano era o dobro do escuro português. O escuro português valia metade do escuro cabo-verdiano. Pode isso não refletir a realidade económica dos dois países, mas, acima de tudo, uma estratégia de proteção da nossa economia importadora, que é ainda a economia cabo-verdiana. Agora, em termos de taxa de juro, é um outro instrumento importante para a economia, para a definição de políticas monetárias, porque a taxa de juro é um instrumento que tem um efeito transversal a nível da economia, nomeadamente afeta as outras variáveis que constituem o produto interno bruto. Quando estivermos a falar do PIB na ótica de despesa, nós temos o consumo, o investimento, os gastos públicos
as exportações e as importações. Então, são essas variáveis que constituem toda a riqueza de um país durante um ano, na ótica de despesa. E a taxa de juros afeta essas variáveis quase todas, nomeadamente afeta a capacidade de consumo dos nossos consumidores, afeta a capacidade de investimento, porque o preço do dinheiro fica, neste caso concreto, mais caro, dificultando o acesso ao financiamento, e sem financiamento não há investimento, e sem investimento não há crescimento, e sem crescimento não há desenvolvimento. Então são condições necessárias para que haja, em última instância, o desenvolvimento sustentável que nós pretendemos no horizonte de 2030. Então, nesse sentido que o sistema bancário cabo-verdiano, em que as estatísticas dizem que há um excesso de liquidez, quer dizer que há uma oferta superior à procura, portanto, de meios de financiamento, e nós estamos a assistir, de facto, esse acréscimo no financiamento, ou, aliás, no custo do dinheiro, que é a taxa de juros. Isso pode refletir, de facto, a nível de consumo, porque pode-se utilizar bastante a taxa de juros para fazer com que as pessoas passem a viver de acordo com a sua posse, porque o custo de dinheiro dá para regular não só acesso ao consumo, portanto, às despesas de consumo, nomeadamente através de crédito ao consumo, habitação e outros créditos ao consumo que estão disponíveis, mas também afeta o investimento. Afetando o investimento, tornando mais caro o custo do financiamento, pode afetar, em última instância, a nossa capacidade também de oferta, a nossa capacidade produtiva. Muito bem. Porque isso tudo pode ter uma relação direta com o preço e ou com a inflação que se quer controlar. Zé Luís, vamos aproveitar agora os 15 minutos que nos restam para olharmos para alguns assuntos, acontecimentos que marcaram, do ponto de vista informativo, este 2024. Da lista que lhe enviei, o Zé Luís escolheu alguns acontecimentos, as eleições autárquicas, essa polémica que tem como epicentro a presidência da República, naturalmente no que diz respeito à questão do salário da Primeira-Dama e também de outras retribuições ou despesas com o pessoal da presidência, a visita do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken a Cabo Verde, também passagem pela Ilha do Sal do presidente norte-americano Joe Biden, isto a nível, digamos, da diplomacia, alguma mexida no governo, ditada sobretudo pela saída do Ministro da Cultura e Ministro do Mar, e ainda a questão dos transportes, a saída da Best Fly de Cabo Verde. Já falamos muito sobre as eleições, vamos a uma forma de ganhar tempo. Não sei se quer escolher um outro tema para arranque desta nossa conversa no que diz respeito às retrospectivas, Zé Luís. Perfeitamente. Não quero mais falar das eleições, porque eu acho que há uma mensagem clara da sociedade cabo-verdiana para que, de facto, os nossos decisores políticos promovam, né, um diálogo maior e melhor, e que tenham uma preocupação, de facto, com o longo prazo, com consensos de longo prazo. Porque nós temos um sinal muito importante a nível das eleições autárquicas que devemos analisar ao longo dos próximos tempos, que tem a ver com o nível da abstenção que está a ocorrer na sociedade cabo-verdiana e que nas eleições anteriores atingiram 65% dos votantes e nestas eleições 50%. Portanto, mais de metade dos eleitores cabo-verdianos não foram votar. Isso é, de facto, um assunto preocupante e que devemos ter em cima da mesa para os próximos anos, nomeadamente para 2025. E nós podemos também falar de outros acontecimentos que tiveram lugar no ano de 2024, que está prestes a terminar, nomeadamente a questão
que falou. Portanto, houve situações em termos de conflitos entre as nossas instituições, os órgãos de soberania, nomeadamente a nível do governo, da Presidência da República, que nós já falamos, e também a Presidência da República, os tribunais, que nós já falamos, e nós estamos a assistir também a alguns sinais a nível da Assembleia Nacional, que são sinais críticos que devemos, de facto, estar atentos, para que, de facto, nós possamos, em 2025, promover instituições fortes e políticas corretas. Eu, quando digo instituições fortes e políticas corretas, não estou a repetir a violência simbólica que constitui esses termos, em termos de relação com as instituições financeiras internacionais, mas instituições que tenham capacidade para fazer face às difíceis negociações que temos que fazer com os nossos parceiros estratégicos, nomeadamente com as instituições financeiras internacionais, quando ainda não temos alternativa a um novo sistema de financiamento que tenha as nossas características de um pequeno estado insular, arquipelágico, em desenvolvimento em consideração. Por isso, nós devemos, eu penso que há necessidade de termos um consenso a longo prazo com todos os Luís, já agora atores. Deixa-me perguntar-lhe em relação a essa questão da Presidência da República, já na ponta final deste ano também, com o anúncio por parte do Ministério Público da abertura de instrução para a investigação, porque há indícios de alguns crimes. Acha que este assunto fica arrumado agora no final deste ano, ou mais tardar no início de 2025, ou é um assunto, digamos, que ainda vai fazer correr muita tinta no próximo ano? É um assunto, como eu disse inicialmente, que pode ter um efeito no longo prazo, portanto, pode ser gerido ao longo, portanto, dos próximos tempos, e tendo em conta, nomeadamente, algumas agendas políticas que podem estar para frente, né? Mas eu espero que as instituições funcionem bem, que a justiça seja feita e que haja, de facto, as 4 dimensões da boa governação sejam sempre em cima da mesa quando as instituições estiverem a tomar as decisões. E o povo está aqui expectante a ver o que é que sai disso, porque o povo tem demonstrado que, independentemente da conjuntura, das decisões, que o povo faz a sua leitura e que toma a sua decisão de forma racional. Muito bem. Como Adam Smith dizia, os indivíduos são racionais. Portanto, a nível político, podemos estar perante também um homo económicos. Zé Luís, vamos falar agora no plano das políticas, da política externa, da diplomacia. Este ano, 2024, também fica marcado pela visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, também passagem pela Ilha do Sal do presidente norte-americano, Joe Biden, que elogiou Cabo Verde como uma das referências da democracia no continente africano, também a escala global. Ele encontrou-se com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Nós podemos também fazer um link com as mexidas no governo, a saída do ministro dos Negócios Estrangeiros e a entrada de José Filomeno. Mas há outras medidas no governo. Vamos olhar então para a diplomacia neste 2024. Muito bem. Eu acho que a nível da diplomacia, Cabo Verde tem que chegar ao entendimento, a um consenso a longo prazo, para que Cabo Verde apareça, portanto, junto dos nossos parceiros, de uma forma unânime, de uma forma, portanto, consensual, de uma forma de demonstrar a nossa capacidade de diálogo e de fazer com que a nossa imagem como país, portanto, de democracia, portanto, bastante elevada, também esteja na nossa diplomacia, refletida na nossa diplomacia. A procura dos Estados Unidos de Cabo Verde, eu penso que é um sinal positivo. É um sinal de que, de fato, Cabo Verde conta. E muito mais do que um pequeno estado insular, arquipelágico e isolado no Atlântico Médio. Eu tenho dito, muitas vezes a brincar, mas também a sério, que Cabo Verde pode, de repente, sair, portanto, de um país
e improvável, de um país inviável, para uma superpotência, se de facto todos os nossos fatores potenciais forem acionados de forma adequada e atempada. Porque essa procura dos Estados Unidos, de uma forma inédita, do presidente dos Estados Unidos por Cabo Verde, é um sinal claro que Cabo Verde é um país importante no mundo. E convém lembrar, Zé Luís, que Cabo Verde teve, enfim, acabou por conseguir mais um compacto, Millennium Challenge Account. Nós estamos a ir por terceiro compacto do milénio, dando mais uma vez um sinal por parte dos Estados Unidos que Cabo Verde é um país importante no mundo. Eu, na minha licenciatura, um professor e especialista na estratégia global, ele disse que durante a Guerra Fria havia um plano secreto para que, se houvesse uma terceira guerra mundial, Cabo Verde ser um dos países que podia sofrer com bombardeamento por parte de uma das alas em conflito por causa do seu posicionamento estratégico. Isso estamos a falar nos anos 80. Quer dizer que, de fato, ninguém está distraído com a importância que Cabo Verde tem no mundo. Talvez os cabo-verdianos. Nós temos que, de facto, acordar, ver, descobrir qual é a nossa importância no mundo e acionar isso a favor da felicidade dos cabo-verdianos. Eu acho que nós temos sinais claros que, de facto, não só, eu muitas vezes falo em termos culturais, não só o posicionamento geoestratégico de Cabo Verde, que está no Atlântico Médio isolado, mas que está entre os 3 continentes principais a nível mundial, que de facto está a meio caminho de tudo e de todos. Mas também falo em termos culturais. Cabo Verde e os cabo-verdianos, um povo, portanto, que surgiu de uma miscigenação, um povo crioulo com uma cultura ímpar no mundo, que está no berço da criolidade. Portanto, tem uma importância fundamental para a história da humanidade. Então, nós podemos fazer uso disso. Temos uma diversidade cultural ímpar a nível mundial, que penso que pode ser um fator indutor de desenvolvimento de Cabo Verde a médio e longo prazo. Em relação às mexidas então, no governo, Zé Luís, estamos a ficar sem tempo. Em relação às mexidas no governo, ditadas pela saída do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, entrou Augusto Veiga para esta pasta. Também Jorge Santos acumulou o Ministério do Mar com o das Comunidades e temos também a entrada para o governo de José Filomeno Monteiro com a saída de Rui Figueiredo Soares dos Negócios Estrangeiros. Carlos Santos, eu tenho dito que, no meu entender, no meu modesto, portanto, entendimento, o desempenho global do governo é positivo. E dos governantes também. Os governantes que saíram do governo, os ex-governantes, no meu ponto de vista, tiveram um desempenho altamente positivo. Portanto, por diferentes motivos, tiveram que abandonar o governo. A minha análise mais crítica, talvez, tem a ver com uma remodelação expectável que possa haver junto dos cabo-verdianos. Portanto, os cabo-verdianos podem ter uma expectativa de uma remodelação mais profunda que poderia ter acontecido durante os últimos. Muito bem, mas acha que isso vai acontecer agora, neste 2025? Eu acredito que possa vir a acontecer. Embora o tempo é curto e mais ou menos 1 ano e meio por o final da legislatura, pode ser um tempo curto para se provocar uma diferença significativa naquilo que uma remodelação pode trazer em termos de evitar um desgaste coletivo do governo e em termos de renovação de esperança dos cabo-verdianos. Eu acho que esta é a principal, portanto, este é o principal benefício que poderia trazer uma remodelação do governo numa
durante uma legislatura. Muito bem, vamos terminar então este olhar pelo ano de 2024 com os transportes e um dos acontecimentos foi a saída de Best Fly do mercado cabo-verdiano e a TSV que retomou as ligações interilhas, Zé Luís. Exato. Cabo Verde, como disse, sendo um pequeno estado insular, tem problemas de acessibilidade, tem problemas de mobilidade. Então o transporte é fundamental, nomeadamente sendo um país que aposta fortemente no turismo, tendo o turismo como setor estratégico. E nós sabemos que o turismo tem 3 pilares fundamentais, que é o produto, a sua distribuição e o transporte. Sem isso não funciona. Então nós dependemos, por várias razões, do transporte fiável para o exterior, para nós chegarmos aos mercados emissores do turismo, mas para nós chegarmos aos centros de decisão a nível mundial, aos grandes mercados. Porque Cabo Verde tem um mercado exíguo, nós temos que procurar no exterior a solução para os nossos problemas internos. E o transporte tem sido sempre o calcanhar daqueles em termos de desenvolvimento de Cabo Verde. Porque, de facto, nós temos um mercado exíguo. Nós temos poucos viajantes. Eu vejo nas Canárias, por exemplo, centenas de voos a acontecer durante um dia, 24 horas. E em Cabo Verde nós temos poucas dezenas de voos a acontecer. Então nós temos um problema de mercado. Mas a nossa exiguidade no mercado não pode ser incompatível com a fiabilidade que o transporte tem que ter, a acessibilidade às diferentes ilhas, numa situação de equidade, a regularidade, a mobilidade, a conectividade, porque isso tudo é que faz de Cabo Verde um país competitivo a nível global e que permite, em última instância, um desenvolvimento sustentável que possa trazer, de fato, felicidade para todos os cabo-verdianos em todos os cantos das ilhas. Olha, eu ia aproveitar já agora também para lhe desejar a si e toda a família muitas felicidades, boas festas, um ano de 2025 repleto das maiores felicidades, tudo de bom. O Zé Luís termina aqui a sua colaboração em termos deste Fora da Caixa e aprendemos todos. Zé Luís, foi muito bom esse momento, essa interação, olhando sempre, digamos, com esse olhar crítico para as questões, os acontecimentos que marcam o dia-a-dia informativo do país. Foi bom, muito bom tê-lo connosco ao longo destes meses aqui no Fora da Caixa, Zé Luís. Carlos Santos, eu me predispus para estar convosco durante 10 edições, cumprir essa minha missão, porque eu sei que é difícil. Portanto, aparecer uma pessoa não partidária num espaço como este para transmitir aquilo que pensa. Mas eu penso que Cabo Verde precisa, de fato, de uma opinião fora da caixa para todos construirmos um país, portanto, que os cabo-verdianos expectam para o futuro. Muito obrigado então, Zé Luís. Boas festas, um bom ano. Bom ano também, boas festas, tudo de bom para ti. O melhor está por vir. Um grande abraço. Obrigado.